a capacidade de amar e perdoar aqueles que a ofenderam. E isso ela colocou em prática, isso ela conseguiu vivenciar com muita dor, sofrimento, muita oração e muita entrega a Deus. Reina paz em nossos corações. Semeou o amor e a caridade, serva fiel da humanidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de outubro, trazendo a história da venerável irmã Benigna, vítima de Jesus. Vamos conhecer essa história, esse testemunho belíssimo de santidade. Você que é novo nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Conheça também as nossas redes sociais e todas as outras histórias que já contamos, seja no nosso canal do YouTube, seja também no nosso Instagram, no nosso Facebook. Temos também as entrevistas mais antigas em formato de podcast, não é? Para nos ajudar hoje, nós temos uma presença dupla para ver o tamanho do testemunho da irmã Benigna, não é? Porque precisa de um testemunho duplo, não é? Então, sejam bem-vindas a Linda, Ana Beatriz. Como é tradição no Brasil Terra de Santos, eu peço que vocês se apresentem, né? Contem um pouquinho da vida, da missão de vocês aí e sejam muito bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Boa tarde, nós agradecemos muito, em nome da diretoria executiva da Associação dos Amigos da Irmã Benigna. Meu nome é Arlinda, né, como você já disse, e sou devota da Irmã Benigna, já faz muitos anos, desde quando conheci a história de vida dela, me cativou e sigo neste caminho. Agora, fazendo este trabalho de também levar o conhecimento da vida da venerável Benigna para outras pessoas, o que é uma alegria para nós. Boa tarde a todos, eu sou Ana Beatriz, também faço parte da Amai Bem, que é a Associação dos Amigos da Irmã Benigna, e também tive a felicidade de conhecer a devoção há alguns anos, né? Me encontrei nesse grupo, e sigo também a cada dia tentando percorrer mais, aprofundar mais na vida, né, de santidade da venerável Benigna. Agradeço também a oportunidade, né, de estar aqui com vocês e o que a gente espera, né, que a gente possa também divulgar um pouco mais a devoção, né, a venerável Benigna. Exatamente. Então, para a gente começar a divulgar essa devoção, divulgar mais, a gente tem que contar essa história. Então, vamos contar essa história a partir lá do dia 16 de agosto de 1907, a data do nascimento da irmã Benigna. Mas, na verdade, não é ainda a irmã Benigna, não é? É Maria da Conceição, não é? Em que contexto ela nasce? Era de uma família rica? Era de uma família pobre? Tinha irmãos? Como é mais ou menos o contexto da família e como é essa primeira infância da Maria da Conceição, não é? Irmã Benigna, ela nasceu em Diamantina, no dia 16 de agosto de 1907, e o nome dela de batismo é Maria da Conceição Santos. Ela, de uma família muito simples, mas muito piedosa. O pai é família de escravos, né, descendentes de escravos. Ela teve muitos irmãos, ficou órfã muito pequena, então foi cuidada pelo pai e pelos irmãos, mas desde pequena ela já foi revelando a sua vocação. Então ela teve uma vida de virtude já desde pequena, revelando principalmente a superação, né? Imagina já ficando órfã tão pequena, e mesmo assim ela caminhou já mostrando alegria, o envolvimento com as pessoas, e ela aprendeu tudo isso com a família. Era uma família muito piedosa, com quem ela aprendeu os valores cristãos, né, da Igreja Católica. Os pais eram muito participativos na vida da igreja. A irmã Benigna também, ela, sendo educada dessa forma, ela também participava da vida, né, da igreja, vamos dizer assim, desde tenra idade. Então, ela participava de coroações, de terços,
mais crescida, vamos dizer assim, né? Acredito que adolescente, então ela se engajou na catequese, ela era catequista, e ela tinha esse dom de tocar o violão. Então, ela já tocava e também dava aulas, né? Ensinava as pessoas também a tocarem. Sempre uma característica dela, com muita alegria. Né? Ela superou muitos obstáculos, mas uma coisa muito forte, bonita na caminhada, santidade dela, é a alegria. Sempre uma pessoa voltada para Deus, né, envolvida com as pessoas e as necessidades, e nos testemunhos isso também é muito forte, porque mostra como a irmã Benigna ela era atenciosa para com as pessoas. Né? Ela gostava de estar junto e de ajudar, então, desde de criança mesmo. E daí, né, uma vida toda. A gente observa isso na caminhada dela. Sim. A Linda falou de uma palavra interessante, que é a piedade, né? Uma família muito piedosa, e, aliás, a piedade, eu acho que é a grande síntese da vida dela, por todas essas dificuldades que a Ana Beatriz introduziu, digamos assim. E falando em dificuldade, não é? Alguém que participou sempre ali da vida da igreja, como catequista, como evangelizadora, como alguém muito devota, não é? Ali ativa na vida da comunidade, que já demonstrava, não é, ter vocação para a vida religiosa, principalmente naquela época, ao começo do século XX, é muito comum ali que já desde a juventude, ali desde a adolescência, aquela moça fosse encaminhada para a vida religiosa e ali ingressasse numa congregação e fizesse toda a sua vida consagrada, não é? Só que quando a gente olha a história da irmã Benigna, ela só vai entrar na congregação com 27 anos, que naquela idade era uma idade até tarde, não é? Então ela teve um grande desafio até chegar lá. Inclusive, digamos assim, na congregação que ela sonhava entrar, ela não pôde entrar, né? Então, como foi esse período de juventude, né, que imagino que foi de muitos desafios, tanto em questão da fé, no sentido, nesse contraste, né, entre meu coração sente esse chamado, mas me impedem de entrar por algum motivo, mas também socialmente, né, porque aqui nós estamos falando de uma pessoa negra num contexto em que o Brasil já estava liberto da escravização, mas ainda com todos os resquícios e toda a herança, infelizmente, que a gente tinha daquela época e da segregação de pessoas, né? Então, como essa dificuldade para ela poder, de fato, exercer a vocação dela, né? Poder dizer sim ao chamado, porque ela tentou, mas não conseguiu de primeira. Como você disse, a primeira congregação que ela tentou entrar foi na terra natal dela, foi em Diamantina. E não conseguiu, não foi aceita por ser negra e pobre. Mas ela não desistiu da vocação, né? Aí vem a virtude da fortaleza desde então, né? Ela continuou trabalhando e os planos de Deus, eles se realizam no tempo de Deus e conforme a vontade de Deus. Neste tempo, foi para a cidade de Diamantina um bispo para auxiliar o arcebispo da época, que era o cardeal Mota, e se tornou amigo da família. E sabendo da vocação da irmã Benigna e reconhecendo a vocação da irmã Benigna, ele a apresentou à congregação das irmãs auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, porque ele conhecia o fundador da congregação de Nossa Senhora da Piedade, como o Senhor Domingos. Eles tinham sido amigos, né? Então, ele sabia que a congregação tinha sido fundada para acolher as filhas de escravos após a lei do ventre livre. Então, a irmã Benigna, descendente de escravos, né, ele já foi logo associando com a congregação. Ele, então, a apresentou e, nesta congregação, ela pôde, então, exercer a sua vida religiosa e cumprir a sua missão, né, com muita grandeza, né? Foi lá que ela se santificou.
Então, a entrada dela na congregação foi através da apresentação do cardeal Mota. Sim, aliás, Dom Carlos Mota, né, que foi arcebispo de São Paulo, inclusive, depois, né, é curiosa essa passagem da vida dele na história da irmã Benigna, porque ele fica de 32 a 35, que é justamente esse período, né, que tudo isso acontece na vida dela, no sentido de ser apresentada à congregação e conseguir, de fato, ingressar. Não é? Então, parece que a missão dele ali foi fazer com que a irmã Benigna pudesse entrar na congregação, né? E depois seguiu a vida pastoral dele, a vida episcopal, e aí se tornou um bispo bastante importante, bastante relevante, até em cenário nacional, né? Participou de 2 conclaves, teve uma história muito interessante na vida da igreja, não é? E quando ela entra na congregação, né, depois, claro, dos votos simples, depois dos perpétuos também, a primeira missão dela é Itaúna, né? E aí, ali começam tantos dos desafios da vida dela. Né? E ali também ela se mostra com todo esse serviço, né? Com toda essa humildade, com toda essa fortaleza para a vida de caridade, que é um dos grandes carismas da congregação. Né? Então, como é esse período inicial dela em Itaúna e quais são os principais trabalhos e desafios, né, que ela encontra ali na época? Itaúna, a irmã Benigna realizou um trabalho primoroso. Ela era enfermeira, né, fez o curso pela Cruz Vermelha, e lá em Itaúna ela era também uma pessoa muito empreendedora. Não, ela conseguia, pela sensibilidade dela, identificar as dificuldades, e ela não cuidava só do, vamos dizer assim, no plano físico, né? Ela tinha toda uma preocupação também com a pessoa, né? Os seus sentimentos, relação da pessoa com Deus. Ela estava, assim, né, fazendo um trabalho, vamos dizer assim, muito completo. Então, ela fundou essa maternidade em Itaúna. Nessa época, Segunda Guerra Mundial, ela conseguiu, né, reerguer essa maternidade para as mães carentes, aquelas mães que realmente não tinham acesso a nenhuma condição de saúde, vivendo em condições muito precárias. Então, essas mães eram acolhidas por ela. E quando faltava o médico, ela mesma era parteira, então ela fez muitos partos. Imagino, né, a felicidade dela, uma pessoa que valorizou tanto a vida humana, valoriza, né, vamos dizer assim. E quando a mãe saía da maternidade, ela ainda recebia enxoval, né, os princípios de cuidados com o bebê, e a irmã Benigna fazia todo o acompanhamento. No hospital também, nessa casa de caridade, Manuel Gonçalves, ela cuidava dos doentes pessoalmente, né, os testemunhos, tudo era extremamente organizado por ela, remédios, né, o acolhimento às famílias que ela, né, a recebia no hospital, as pessoas ficavam assim, encantadas, porque a irmã Benigna, né, tinha esse dom de acolher, e acolher a todos, né, não fazia distinção de pessoas. Então, todo esse trabalho, né, na Casa de Caridade fez com que ela fosse assim, muito procurada, né, e ali também a irmã Benigna rezava com as pessoas reconheciam a força de Deus nela, através da oração, porque alcançavam as graças, né, necessárias. Então, desde aí, ela foi, entre aspas, criando fama de santidade, não é? Porque naquela época a gente não falava isso, a fama veio depois, né, que ela faleceu e tal, mas ela já foi ficando conhecida, né, pela força da oração, pelo conforto espiritual que ela trazia, e, ao mesmo tempo, ela ali cuidando da alimentação, cuidando das famílias que iam internar as pessoas, ela tinha sempre uma palavra de força, de encorajamento, enfim, ela era realmente totalmente aberta, né, a acolher e a cuidar. Mas também ela foi, nessa época, ela foi nomeada supervisora, né, da congregação nessa casa, e ela desenvolveu durante 12 anos, né, um trabalho
muito especial, lá na cidade de Itaúna. É tão interessante a vida dela em Itaúna, porque foi a primeira cidade onde ela viveu. E enquanto a Ana falava, eu estava pensando, como é a primeira cidade onde ela viveu, as pessoas que conviveram com ela, a maior parte já faleceu. Hoje já devem, né, não, a gente nem sabe se ainda tem algum, ainda vivo, se tiver, é com muita idade. Mas quando os testemunhos foram buscados com essas pessoas que conviveram, elas já estavam idosas e com uma memória muito boa. Então, elas puderam relatar como foi a vivência com a irmã Benigna. E é muito interessante, porque se pegar os livros, o livro, por exemplo, Os Amigos Falam da serva de Deus, Benigna, vítima de Jesus, vai ver que muitos relatos as pessoas contam que eram crianças. Tinham 10 anos naquele tempo, que foi acompanhar o pai ou a mãe que tinham adoecido, ou foram acompanhar os pais porque um irmão tinha se machucado. Então, eram crianças e que passavam tempos lá no hospital, às vezes até meses, por causa do tratamento, indo com essa rotina. E elas percebiam na irmã Benigna esse modo diferenciado, nesse trato com as pessoas, nesse cuidado com as pessoas, nesse carinho, nessa atenção. Ela acolhia não só o paciente, mas a família inteira. E aqueles que ainda passavam por dificuldades, ela ainda providenciava, ela dava um jeito de conseguir emprego para essas pessoas. Então, como que ela marcou a vida dessas crianças, né? Porque são os testemunhos que foram coletados mais recentes, né? Porque muitos outros já faleceram. Então, uma vida muito linda, muito bonita. E quando você fala do sofrimento da irmã Benigna, né? Que já começou aí nessa cidade, na realidade, já começou desde a infância, porque todas as dificuldades de uma família simples, pós-abolição, pós-exploração do diamante, né, na cidade dela de Diamantina. Então, foram muitas dificuldades e já muitas superações. Ela já foi aprendendo isso com os próprios pais e irmãos. Mas de toda a caminhada da irmã Benigna, assim como todos os santos, ela também sofreu. Sofreu perseguições, sofreu injúrias, sofreu toda ordem de dores morais e no coração. Mas qual que é o grande ensinamento que ela deixa para nós? E quando a gente olha a história dela, qual que é o grande ensinamento? É a superação. O que conquista, uma das grandes coisas que conquista o coração nosso de devoto e vai conquistando no decorrer do tempo, é a capacidade de amar e perdoar aqueles que a ofenderam. E isso ela colocou em prática, isso ela conseguiu vivenciar com muita dor, sofrimento, muita oração e muita entrega a Deus. Ela oferecia tudo a Deus, pela conversão dos pecadores, pela Santa Igreja, pelo Papa e por aqueles que a perseguiam, pela santificação daqueles que a perseguiam. Então, essa capacidade de amar e perdoar, com essa intensidade que a irmã Benigna dá para nós o exemplo, que é toda essa superação que ela consegue deixar para nós, é um exemplo muito forte, né? Não podemos nem dizer que é para os dias atuais, porque para os dias atuais é intenso. Mas se a gente olhar um caminhar da vida, né? Estamos sempre precisando rever estes valores. O amor, o perdão, a compreensão, tudo em vistas da superação por causa do amor de Deus, por causa do amor de Nossa Senhora. Então, por Deus e Nossa Senhora, ela fazia tudo isso, né? Então, o grande ensinamento dela é esse, a superação.
E a gente também acredita que o nome dela, Benigna, quando ela professou os votos, por inspiração divina, escolheu esse nome, Benigna, vítima de Jesus. Então, o nome dela expressa algo muito forte, porque ela soube perdoar, e nesse ato de saber perdoar, ela soube oferecer e trazer também a pessoa, né, que fez, que feria, os que a perseguiam, levar também essa pessoa a Deus. Então, a gente tem também os testemunhos, né, das pessoas que se aproximaram de Deus devido à irmã Benigna ter esse gesto, né, dela exercer esse movimento da irmã Benigna na vida dela. Cruz, né, vítima, cruz, mas ressurreição. Cruz, sofrimento, ressurreição, o perdão, o recomeçar. Então, ela fez a vida inteira esse movimento. Sempre, sempre. Isso aí é testemunhado, né? É muito forte para a gente. No nome dela está contido isso. E continuando aí, completando isso que a Ana está dizendo, olhando nos escritos dela, isso vai continuar no decorrer da sua caminhada, né? Sofrimentos diferentes, perseguições diferentes, mas a entrega dela constante, né? Tem até o escrito que diz assim: pela conversão das pessoas que se aproximavam dela, por quem ela rezava, por quem ela pedia, ela se entregava, se oferecia de um modo tão profundo a Deus, que ela não se importava com os sofrimentos que vinham para ela. Então, ela sofria todas as dores, tanto que ela tinha tantas doenças, em prol da conversão daquelas pessoas, né? Então, hoje, quando dizemos da força da intercessão, hoje, venerável benigna, sabemos que ela pode interceder por todos nós que estamos em busca da conversão diária, né? Assim como pedimos a intercessão dela por todos que ainda vão conhecer a vida e a santidade dela, que tenhamos essa confiança na intercessão dela, né? Cada um que busca a sua conversão diária. Sim, e falando em boa vítima, não é? Nosso Senhor Jesus Cristo é a grande boa vítima, como vai dizer lá no profeta Isaías, não é? E ele não levantou a voz, não é? Isso é uma característica também muito interessante da irmã Benigna, de aceitar o sofrimento da maneira cristã, não é? Porque a gente não pode se iludir que ser cristão é se afastar, estar longe do sofrimento. Muito pelo contrário. Muitas vezes na nossa vida a cruz vai ser o caminho, não é? E a gente tem que passar por esse caminho assim como nos ensinou, assim como demonstrou nosso Senhor Jesus Cristo para nós, não é? Agora, quando a gente está falando de sofrimento, né, vamos entrar um pouco mais na história em si, porque talvez as pessoas estejam imaginando, por exemplo, acusações ou alguma coisa que a gente passa na vida, fica triste, mas vai superando, né? No caso dela, ela teve até um sofrimento físico decorrente disso, né? Porque de Itaúna para Caeté, não foi só uma questão de ser caluniada, mas de ser humilhada, não é? De ter ali toda a obra que ela fez ali quase que comprometida, porque até depois, na verdade, até acabam demolindo a maternidade, não é? Como é esse período, né? Que tipo de acusações que ela sofreu e até o absurdo, não é, de acusarem que ela estava grávida aconteceu, não é? Então, como foi esse período e essa transferência que teve que acontecer debaixo de muito, muito sofrimento, muita humilhação? Nesse tempo, esse fato ele foi testemunhado, né? Então, ele chegou ao nosso conhecimento através de testemunhas, né? Ela participava em todos os serviços da casa, né? Inclusive na ajuda, né, aos sacerdotes, na unção dos enfermos, na unção dos doentes, né?
E neste período, então, ela foi acusada. E nesta acusação de gravidez, como você mesmo disse, ela agiu exatamente como você disse, como nos conta o testemunho, em silêncio. Ela não levantou a voz, ela não se defendeu, ela ofereceu tudo a Deus. Ela ofereceu tudo a Jesus, pela igreja, pela conversão, pela santificação das pessoas. E assim ela foi muito humilhada, foi levada para Caeté e lá permaneceu um tempo afastada dos amigos, o que para ela era uma grande dor, porque a convivência dela com as pessoas era muito constante. Nesse período que ela ficou afastada, ela adquiriu muitas doenças, e até o momento que a encontraram e que foi colocada da necessidade dela ser retirada daquela situação, quando ela foi transferida para as outras casas. Então, tempos passaram, né? E aí toda a caminhada. Recente, né? Digo recente porque já há poucos anos. Voltando na cidade de Itaúna, é muito comum as pessoas citarem esse fato ocorrido como um fato que marcou muito, de fato marcou. Mas em todos os instantes a gente sempre a gente tenta, né, deixar claro para as pessoas, assim como vamos também entendendo a necessidade de ver esse caminhar por este outro lado, pelo lado da superação, porque foi aí que começou a santificação dela. Foi, talvez, Deus é quem sabe o caminho que Ele traça para cada um. Então, a forma como ela viveu e que ela enfrentou toda essa situação, a cada sofrimento superado, a cada sofrimento perdoado, a cada amor dedicado, a cada oração, aí foi a santificação dela. Então, nós sempre tentamos esclarecer isto para nós mesmos e para as pessoas, para podermos olhar sempre por este lado, né? O exemplo que ela nos deixa. Hoje, por coisas tão pequenas, casamentos são desfeitos, relações são desfeitas, confusões acontecem, e vejamos aí no exemplo da venerável Benigna, quanto sofrimento e como ela nos ensina a superar, né? Então, toda a força da santificação dela passou por aí, por este sofrimento, por essa superação. Sim, e também nesse momento da vida, se Dom Mota foi tão importante lá atrás, Dr. José Nogueira também foi muito importante nesse momento da vida dela, porque, como você falou, ali em Caeté ela foi até ali colocada num chiqueiro, não é? Teve várias doenças decorrentes disso, e o Dr. José Nogueira que denunciou aquela situação, que enxergou o sofrimento dela e que tomou uma atitude ali para que ela pudesse sair daquela situação, porque ali seria levada ao perecimento ali, não é? Porque era uma situação realmente muito, muito complicada, não é? Depois de Caeté, ela vai para Lambari. Ela, na verdade, passa por algumas cidades, né? Fica alguns anos em uma cidade, fica alguns anos em outra. Mas sempre nisso, né? Também trabalhando no colégio, né? Nossa Senhora de Lourdes, sempre assim, sempre cativando as pessoas, não é? Isso que é muito bonita de Irmã Benigna, porque apesar de todo o sofrimento, de todos os desafios, ela continuava como se, para quem estivesse diante dela, não é? Como se aquele sofrimento nunca tivesse existido, porque ela ainda era um grande sinal de esperança, não é? Para a vida de todas as pessoas. Então, como são esses, digamos assim, esses pequenos períodos, não é? Que ela passa, e que ali ela também continua essa missão, não é? Continua a transmitir o amor de Deus a cada pessoa que se aproximava dela, não é? Inclusive no colégio era uma grande conselheira dos alunos, né?
É verdade. A irmã Benigna, primeiro, queria destacar a qualidade dela com relação ao cuidado com as amizades dela. Então, ela fez verdadeiras amizades por onde ela passou, a vida toda. E muito interessante que a irmã Benigna ela conseguia acompanhar essas amizades. Não sei como, mas assim, através dos testemunhos, pessoas que conviveram com ela, tipo em Itaúna, no início, muitos anos depois, conseguiram encontrar com ela, né? Ela conseguia acompanhar essas pessoas. Então, por todas as cidades onde ela passou, cidades conhecidas aqui para nós, né? Em Minas Gerais. Itaúna, Caeté, Lambari, né? Sabará, Lavras, Belo Horizonte. Se a gente for olhar assim, em questão geográfica, cidades simples, de pessoas simples, né? Lá estavam as casas da congregação, e ela trabalhou nessas casas, não foram períodos grandes, em determinados lugares, de Sabará, acho que ela ficou 2 a 3 anos, né? Belo Horizonte ela vinha sempre por causa das missões, e assim foi. Mas a irmã Benigna, nada importava mais na vida dela do que a vontade de Deus. Então, ela tinha essa, né, premissa. E sendo obediente a Deus, cumprindo a vontade de Deus, essa mudança, vamos dizer assim, de casas da congregação, fez com que as pessoas ficassem conhecendo a irmã Benigna. Se ela tivesse ficado só em Itaúna, vamos supor, né, a vida toda em Itaúna, não é o que seria de Belo Horizonte, que de nós, que não conheceríamos a devoção. Né? E as pessoas de Lavras, por exemplo. Então, esse movimento santo, né? Ela chegava numa casa da congregação, então ela tinha essa abertura, coração aberto, o acolhimento, que eu sei que a gente sempre fala. Isso já cativava as pessoas. Daí para a oração era um pulo, porque ela tinha esse dom. Realmente, Deus deu a ela esse dom de entender o coração das pessoas. Então, ela estava conversando comigo, com você e tal, ela sabia do interior da gente. Então, ela rezava com a pessoa sentia paz, sentia segurança, sentia um bem-estar, uma vontade de estar com ela. E passava isso para as outras, naturalmente. Então, de repente, ela ficava conhecida ali naquela cidade, todos iam procurá-la. Então, o movimento nas casas da congregação onde ela estava era intenso. As pessoas realmente procuravam muito por ela, o dia inteiro, o dia todo. E ela tinha as missões dela, as funções da casa, ela tinha, mas ela não deixava de atender ninguém. Ela sempre falava, Jesus tem pressa. É até a frase que está no memorial dela. E quando alguém procurava por ela, ela dizia, é a hora da graça. Não posso deixar de atender essa pessoa. Então, ela atendia, ela podia deixar, assim, de alimentar. Muitas vezes, ela fazia questão, sabe? Ela saía para ir atender um doente, às vezes um agonizante. Enfim, ela ia onde ela era necessária, certo? Então, esse movimento, nessas cidades onde ela passou, todos testemunham. E Irmã Benigna chegou. Irmã Benigna chegou, era uma alegria, era um alvoroço, a cidade parava, literalmente. Não ia trazer. Você falou uma coisa interessante a respeito do sofrimento dela, e a gente tanto vê no testemunho, quanto escuta das pessoas que conviveram com ela e estão vivas. É comum todos falarem que nunca a viram reclamarem de nada. Nunca a viram de cara ruim, nem reclamarem, nem lamentar nada. Sempre alegre, sempre cheia de esperança, sempre levando as pessoas a se unirem para nos trabalhos que ela propunha, sempre animando todos a caminharem. E é tão interessante que uma dessas pessoas disse assim, que só foi saber que ela tinha tantas doenças depois, quando foi ler os livros, porque conviveu com ela e nem sabia que ela tinha tantas doenças. Tamanha forma dela de passar por cima de tudo isso
porque para ela o mais importante era aquela pessoa que Deus colocou no caminho dela. Então, ela se entregava totalmente. Inclusive, tem uma das pessoas que conviveram que disse assim, que numa das vezes, saindo com ela na rua, percebeu que ela estava, embora ela não falasse, devia estar sentindo alguma dor. Um pouco mais adiante, ela já encontrou com alguma pessoa que veio ao seu encontro, pedindo orações, palavras, o mesmo seu carinho e a sua atenção. E ela se abriu totalmente para aquela pessoa. Então, para aquele que ia ao seu encontro, ela dava o que ela tinha de melhor, que é a sua essência, né? Que era Deus. Então, para o outro, o melhor. Então, ela atraía mesmo, né? Multidões. Sim, e um momento importante da vida dela, não que todos não sejam, mas uma passagem importante da vida dela, é justamente em 66, quando ela vai para Lavras, não é? Ela é indicada em missão para Lavras, para a reconstrução do Lar Augusto Silva, não é? E que lá ela mostra, eu acho que muito, justamente como você falou, Arlinda, da essência dela, não é? Que era transmitir ao outro Deus de uma maneira tanto da caridade, mas também da vida de oração, né? Porque lá ela não só reconstrói o asilo, né, o Lar Augusto Silva, mas também constrói uma capela, não é? Para que aquelas pessoas ali acolhidas pudessem também ter mais proximidade com a fé, não é? Receber também um tratamento espiritual, né? Não somente do corpo, mas também da alma, do espírito, né? Então, como é esse trabalho todo desenvolvido em Lavras, que inclusive é reconhecido, né? Interessante, porque com uma vida com tantos desafios, com tantas superando tantas barreiras, em Lavras ela consegue de fato ser reconhecida, né? De uma forma, a própria cidade a reconhece como alguém que fez um grande trabalho lá. Então, como é esse momento marcante também da missão da vida dela? Ela esteve em Lavras 2 vezes, né? Na década de 50, ela esteve no colégio Nossa Senhora de Lourdes, que é um colégio bem conhecido, tradicional lá de Lavras. E Lavras é bem interessante, porque quando a gente vai, né, em missão, divulgação da devoção, ela é muito conhecida e ela é muito amada, né, pelas pessoas de Lavras. E no comércio, a gente vê as fotos dela, é uma cidade onde tem muitos testemunhos, né? Ela fez muito em Lavras, como ela fez em outras cidades, mas acho que também por fato dela ter ficado 2 períodos, então acho o movimento lá em Lavras, assim, um movimento muito bonito, muito forte. Pois bem, então ela esteve na década de 50, trabalhando no Colégio de Lourdes, e junto às famílias e às alunas, né, ela também fez esse trabalho, ela era muito procurada pelas alunas, rezava com as alunas para que elas pudessem obter, né, boas notas, e as meninas ficavam esperando por ela no corredor, na hora que ela aparecia, ai, modelinha e tal. E ela construiu também uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes no colégio. As famílias procuravam por elas, porque as meninas chegavam, né, apesar de lá ser um internato, quando estavam em casa, creio, comentavam com seus pais, né, e problema todo mundo tem, né, ainda mais de família. Então, as mães, os pais iam procurar por ela, e ela trabalhava na parte de lavanderia, né, do colégio, fazer trabalhos, assim, né, que exigiam dela uma certa força, né, física, vamos dizer assim, mas ela também não se detinha nisso. Isso que é muito bonito e importante na vida da irmã Benigna. Ela não parava mediante as dificuldades apresentadas, né? Ela já tinha suas comorbidades, né? Tinha sua questão de saúde delicada, mas sempre disposta, bem disposta a estar com as pessoas, rezar com as pessoas, levá-las até a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, e ali aconteceram muitas transformações de pessoas, situações, né, muitas graças alcançadas, enfim. Depois, quando ela voltou em 66,
o Lar Augusto Silva, passava por grandes dificuldades, e aí uma irmã falou com a Amado Superior, só tem uma pessoa que pode elevar o Lar Augusto Silva, colocar, né, o Lar Augusto Silva em condições de funcionamento, como deve ser, com ordem, com disciplina, alimentação, tal. Essa pessoa é a irmã Benigna. Então, ela foi chamada, porque ela foi, né, considerada a única pessoa realmente capaz de fazer esse trabalho no Lar Augusto Silva, e realmente ela o fez. E ela ficou no Lar Augusto Silva, né, até vencer o seu falecimento. Nesse período, né, a minha Benigna fez muitas amizades em Lavras, ela começou a fazer campanhas, e como ela tinha essa liberdade, sabe, dos filhos de Deus, ela podia estar com uma pessoa muito rica, como aqui em Belo Horizonte, ela esteve várias vezes com o governador, Israel Pinheiro, como ela é chamada para aconselhar políticos, e no final da tarde ela podia estar num casebre, com uma pessoa com extrema dificuldade, às vezes até com vícios, enfim, às vezes adoentada, ela não mudava, sabe? Ela não se corrompia. Então, ela sabia exatamente se posicionar. Então, ela fazia campanhas junto às pessoas que podiam fazer doações para o Lar Augusto Silva, e levava essas doações para quem estava precisando, e aí ela ia fazendo uma rede de amigos. Né? Naquele tempo, a gente não tinha internet nem nada, mas elas conseguiam construir, com o modo, né, de ser dela, irmã Benigna, essa rede de pessoas capazes de sustentar uma obra, né, de caridade que perdura, né, até os dias de hoje. Esse modo dela de agir, quando a Ana fala, né, dela saía e para buscar as doações, ela já vai mostrando para a gente a importância da comunidade. Então, ela se tornou amiga de uma pessoa, já chamava aquela pessoa para ir aos comércios para pedir. E ela pedia, não era o melhor, ela pedia era aquilo que estivesse sobrando. Era a sobra do leite, a sobra da carne, a sobra das frutas e das verduras. E, desse modo, ela conseguiu acabar com toda a fome do Lar Augusto Silva, que naquele tempo acolhia crianças e idosos. Então, e ela conseguiu fazer isso. Inclusive, nesta época, ela recebeu o título, porque toda a caminhada da devoção da irmã Benigna é uma caminhada popular. Então, o povo vai seguindo e criando seus modos. Então, ela tem o título de Santa da Fartura. E, de fato, aonde se pede a intercessão da irmã Benigna, a gente vê a fartura acontecer. E muito interessante quando a gente começa a pensar na vida da irmã Benigna e ver os testemunhos e ver esse jeito dela de sair para pedir ajuda aqui e ali. Às vezes a gente pode pensar na questão da assistência. Só que o que ela fazia ia muito além, né? Então, quando nós vemos, né, tantas pessoas que ela envolvia para o trabalho, quantos a ajudavam e quantos ela chamava para participar deste trabalho, a gente vai vendo que, na realidade, era uma oportunidade para cada uma dessas pessoas se aproximarem de Deus. Então, aquela pessoa de posse, aquele comerciante, aquele fazendeiro, fosse quem fosse, quando ela ia pedir ajuda, talvez a primeira coisa que passasse na cabeça de quem estava ajudando era só ajuda material. Só que aí, rapidamente, a pessoa já percebia a presença grande de Deus e Nossa Senhora, que se fazia através da presença da irmã Benigna. Então, estas pessoas que a ajudavam com as doações se tornaram amigos dela. Amigos porque viam seus problemas, que às vezes nem tinham contado para ela,
irem se resolvendo. E daí a pouco já iam atrás da irmã Benigna para pedir as suas orações. Isso acontecia muito, por exemplo, nas fazendas. Iam atrás da irmã Benigna porque dava uma doença nos animais, uma praga nas lavouras, ou era uma chuva de pedras que destruía toda a plantação. Então, chamava a irmã Benigna, ia, rezava a Salve Rainha, que era a sua oração predileta, mas ela também ensinava outras orações e dava as orações para que as pessoas continuassem rezando em casa. E daí a pouco não tinha mais problemas. Então, mais amigos se aproximavam dela. E assim era a caminhada. Então, hoje, né, quando se fala do nome da associação, Associação dos Amigos da Irmã Benigna, que inclusive é uma associação fundada a pedido da própria Irmã Benigna, e quando a gente vê a história de vida dela, quem são os amigos? Os amigos da Irmã Benigna são todas essas pessoas que, em algum momento, seja quando ela estava viva, seja hoje caminhando na devoção, foram ajudados por ela e voltam hoje para a causa, né? Para a caminhada da devoção à Irmã Benigna, assim como voltavam quando ela estava viva, que isso nós vemos nos testemunhos. Muitos que foram agraciados e voltavam. Irmã Benigna, minha doença sarou, meu problema resolveu. O que eu posso fazer para ajudar a senhora? E a resposta dela: ajuda meus pobres. Né? Então, e assim continua ainda hoje. Todos que recebem graças. É um ímpeto praticamente natural. E agora? O que eu faço para ajudar na devoção à Irmã Benigna? Né? Então, tudo isso, todo este caminhar é um aprendizado com tudo aquilo que ela foi ensinando. Né? E quanto mais se busca na vida da Irmã Benigna, mais se tem a aprender. Cada dia que se lê um trecho, um artigo falando sobre a vida dela, é um aprendizado novo. Ela também tem o título de Santa da Hora, também dado pelo povo. Exatamente por isso. Porque os problemas que a humanidade hoje enfrenta, que nós enfrentamos, as famílias enfrentam, se procurarmos na vida da Venerável Benigna, vamos encontrar um exemplo, um ensinamento, uma oração que ela ensinou. Na vida da Irmã Benigna, nós encontramos uma direção para podermos caminhar melhor com as nossas vidas. Né? Inclusive em Lavras, também aconteceu em outras cidades, mas já que estava falando de Lavras, quantas famílias foram restauradas? Quantos casais que estavam para se separar buscavam na Irmã Benigna conselhos, palavras, ensinamentos, e ela era muito simples. Então, palavras muito simples, mas as palavras dela alcançavam os corações. E as famílias foram restauradas, né? Tanto que testemunham, né? Testemunharam e testemunham. Então, na vida dela nós encontramos, né? E já que nós falamos do título, falta o terceiro, que é a Santa da Salve Rainha. Essa já é muito fácil, né? De entender, de toda a devoção dela à Nossa Senhora. Quando as pessoas a procuravam, contando problemas imensos, coisas gravíssimas, ela dizia: vamos rezar uma Salve Rainha. E, às vezes, ao final, ela costumava dizer o dia e a hora que a graça seria alcançada. Você disse da capela, que foi construída em Lavras. Essa capela está no interior do Lar Augusto Silva, e em frente à capela, a gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Naquele tempo, ela já foram os anos finais da vida dela, né? E a Dona Maria do Carmo Mariano, que é uma dessas amigas, né? Como a Ana falou, ela fez grandes amigos, e em especial a Dona Maria do Carmo Mariano, que foi sua grande amiga, com quem ela conviveu muitos anos,
e foi a pessoa que trouxe para nós a devoção, o conhecimento da irmã Benigna, para nós e para o mundo, né? Graças a Deus e a amizade delas. Então, ela nos contava que quando a irmã Benigna ia ao médico, aqui em Belo Horizonte, para tratar das suas inúmeras doenças, ela rezava e pedia a Deus e ao médico que segurasse a vida dela, porque ela precisava cumprir a missão, que era construir, acabar, né, a construção da capela e construir a gruta. Exatamente. Falando na gruta, na verdade, não foi a primeira gruta que ela construiu, porque lá no colégio também ela fez, só que depois que ela saiu de lá foi demolida para mostrar o tamanho do desafio. Não é? Ela chegava, encantava as pessoas daquele lugar, fazia uma caridade muito bem feita em cada lugar, mas saía de lá, dava um jeito de interromper um pouco a obra dela. Mas como a gente pode sempre, na vida dos santos, encontrar a vida de Jesus Cristo, não é? Isso me lembra também, depois de todo esse testemunho dela, a frase do centurião, né? Que viu, depois de ver Jesus na cruz, não é? Que diz, de fato, este homem era justo, né? E com certeza todo mundo, depois de conviver com a irmã Benigna, né? Mesmo aqueles que a acusaram, não é? Depois de ver todo esse testemunho, toda essa obra de santidade, de fato, muitos, ou para não dizer todos, né, realmente puderam dizer essa frase. De fato, essa mulher era justa, não é? De fato, essa mulher era santa, não é? E, ó, a Arlinda falou três títulos aí, eu colocaria um quarto, que é a Santa do Sorriso, porque, assim, acho que, inclusive, quem trabalha na causa foi muito feliz em relação a isso, porque em todas as imagens ela está sempre sorrindo, porque esse era um dos grandes marcos, dos grandes traços da vida dela, da personalidade dela. E se a gente tem o Papa Sorriso, né, que é João Paulo I, nós temos a Freira do Sorriso, que é a irmã Benigna, porque esse sorriso aí, nesse quadro que está atrás de vocês, quem passa por ele pode ter o sofrimento que for, mas dali já ganha uma esperança, né? Já vê que é possível de superar aquele sofrimento em Cristo, na oração, né? E no amor a Deus e a todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, que história bonita, que história profunda, né? E assim como também uma tradição do Brasil Terra de Santos, né? A gente pergunta como nós podemos alcançar a santidade através do testemunho, nesse caso, da irmã Benigna, né? Então, aí como a Linda lá atrás já disse, não é? Várias características, várias lições que a gente pode tirar da vida da irmã Benigna, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, né? Então, para a Linda, para a Ana Beatriz, como vocês, não é, conseguiram ir trilhando também esse caminho de santidade, ao qual todos nós somos chamados, através da vida da irmã Benigna, né? Como ela mudou a vida de vocês e aumentou, aprofundou a caminhada de vocês na fé. Essa é difícil, né? No meu caso, eu conheci nós não conhecemos a irmã Benigna em vida, né? Nós conhecemos a história da irmã Benigna e conhecemos a vida da irmã Benigna através da dona Maria do Carmo Mariano, que seguiu o exemplo de vida dela. Então, quem conheceu a dona Maria do Carmo Mariano, conheceu a irmã Benigna, porque ela seguiu os exemplos, né? Além de testemunhar os fatos, contando, ela testemunhava com a vida. Então, a gente pôde experimentar essa proximidade da irmã Benigna. Através da irmã Benigna, uma aproximação de Jesus e Nossa Senhora, de uma forma muito intensa. É um trazer para perto, para muito perto, essa vivência de Deus.
e ver que essa vivência de Deus e essa vivência com Deus é algo muito simples, né? Que nos faz, que traz para a gente a presença de Nossa Senhora. Então, a necessidade de buscar uma vida de mais simplicidade, o que é um esforço, o que é uma luta, mas que vale a pena. Lutar para viver na humildade, lutar para ter uma vida de oração, lutar para caminhar junto com as pessoas, percebendo nelas o que elas têm de melhor, como a irmã Benigna ensinou. Não ficar perdendo tempo em apontar erros aqui e ali, mas cada um, todos nós temos erros, mas temos qualidades. Então, aprender com ela a valorizar a qualidade. Então, aprender com ela, com esse jeito dela, no dia a dia, é um esforço que vale a pena, né? E com isso a gente vai percebendo que Deus está muito mais próximo. Ele se faz muito próximo quando a gente faz esse esforço de diminuir, de simplicidade, né? É um esforço, que é esse segmento da irmã Benigna. Então a gente vê que vale a pena. É o aprendizado diário, é um passinho por dia, né? Ou um passinho por vez, né? Mas que vale a pena, vale muito a pena. Por isso que a gente quer tanto, a gente tem tanto no coração esse desejo de partilhar para os outros aquilo que é bom. Não pode parar na gente, né? O que a gente mais deseja é que outros também se coloquem a caminho para experimentar isso no dia a dia. No nosso grupo, voltando um pouquinho assim atrás, a Linda falou sobre a Dona Maria do Carmo, né? Um pouco, que ela conviveu com a irmã Benigna há mais de 20 anos, e através dessa convivência das duas é que veio a divulgação da devoção, a criação da Mãe Bem e o processo, né, de beatificação, que a Mãe Bem é coautora junto com a congregação. E a Dona Maria do Carmo, ela é a fundadora da Mãe Bem, e ela também fundou o nosso grupo de oração, Rosa Mística. Tudo é luta, né? A vida da irmã Benigna, essa caminhada dela de santidade, foi uma grande luta, né? Coroada, lógico, por Deus, hoje ela é venerável, mas a gente vê exatamente assim, degrau por degrau, né? Uma entrega, sacrifício, sofrimento, a ressurreição, até, né, o que a gente almeja, que é vê-la, né, nos altares do mundo. E a gente tem a premissa de compreender, né? Então, as minhas realidades, né, pessoais, Ana, seja de família, minha vida pessoal, tal, eu tenho que lutar para entender o que está acontecendo comigo. É uma luta que todos nós do grupo, a gente busca isso, né? Os sofrimentos que nos acontecem, as doenças, às vezes falta de recurso, às vezes você faz uma coisa aqui, não dá certo, é lançar a compreensão, que isso é que a irmã Benigna, ela fazia, ela compreendia. Então, amar, a gente entende como compreender tudo que nos acontece. Eu procuro fazer isso. Tem mais coisas também, mas no momento, né, eu colocaria isso, né? E agradeço muito a entrega, né, da Dona Maria do Carmo, porque foi através dela que eu cheguei também no grupo de oração, aí pude conhecer o legado da irmã Benigna, pude participar, né, de caminhadas, porque a gente faz, né, nas cidades por onde ela passou, divulgação da devoção, isso é muito importante para a gente, dar um novo olhar, né? Como a Arlinda falou, a questão da irmã Benigna ser uma pessoa assim, que simplificava muito. Ela não tinha, assim, aquelas coisas rebuscadas, ela é acessível, sabe? A Benigna é muito acessível, por isso que o povo é doido com ela. Ela chega em todo mundo. Dona Carla fala que ela não desperdiçava ninguém, sabe? Ela conseguia ter esse amor a Deus, enxergando no próximo, e fazer por ele exatamente o que tinha que ser feito. É uma coisa assim, incrível, né? Então, é isso. Sim. E é por isso que nós estamos aqui, não é? Graças a Deus estamos aqui, podendo levar essa história adiante
para que se torne cada vez mais conhecida e que agora a gente espera na beatificação e posteriormente na canonização, né? E que Deus seja tudo em todos, não é? Como é assim que o nosso Senhor Jesus Cristo deseja e assim como certamente a irmã Benigna desejou, né? Oferecendo a si mesmo para o bem de todos, né? Em amor a Deus e a todos os nossos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que mais sofrem, né? Agora, para continuar esse desafio, não é? Porque não só a vida dela foi um desafio, mas essa causa também de beatificação e canonização é um grande desafio, não é? Para que a gente possa também contribuir para essa causa, que além de tanto esforço material, precisa também de muita oração, né? Eu vou pedir para que vocês rezem para a gente a oração pela beatificação. Já demos mais um passo com a venerabilidade, agora com Deus, não é? Através do milagre para a beatificação, através do milagre para a canonização, mas que a gente confia e que espera o tempo de Deus, não é? Assim como a Linda disse lá no início, não é? É no tempo de Deus, não é? Que a vida da irmã Benigna se fez e assim que também se fará para beatificação e canonização. Claro, a gente torce para que seja logo, né? A gente um pouco ansioso, mas que seja feita a vontade de Deus. Então, por favor, conduzam para a gente essa oração. E já estou improvisando aqui, depois da oração, salve rainha, porque sem o salve rainha, como é que a gente fica? Não dá, né? Não dá certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, para a vossa maior glória, bem da Igreja e da humanidade, concedei-nos a graça da beatificação da vossa serva e irmã Benigna, a quem ornastes com o dom da escuta, da acolhida, da caridade e da generosidade, especialmente para com os mais pobres, enfermos e sofredores. Concedei-nos por sua intercessão a graça. Enriquecei-nos a exemplo dessa serva de Deus, com a confiança em vossa providência divina e a devoção filial à vossa Mãe Santíssima, a Senhora da Piedade. Nós os pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, vosso amado Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Essa oração pela beatificação, Fábio, ela foi composta por Dom Valmor, que é o arcebispo da Arquidiocese de Belo Horizonte, no ato quando foi aberto o processo de beatificação. Sim, Dom Valmor, inclusive, presidente da CNBB, não é? Então, ele foi presidente. Hoje ele é o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. Exatamente. A linda Ana Beatriz, obrigado por esse testemunho de vocês, que não só é uma questão de contar a história, mas também de contar a história a partir da própria devoção, a partir do próprio encantamento por esse testemunho de santidade. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês na associação, e que a gente possa ter cada vez mais devotos, cada vez mais
essa causa conhecida e que chegue de fato aos altares, como disse a Ana Beatriz, e que chegue logo, como eu estou dizendo aqui, a gente quer ver os santos brasileiros logo lá no altar e que, enfim, continuem esse trabalho, parabéns para vocês. Nós agradecemos também, em nome da Associação dos Amigos da Irmã Benigna, em nome da diretoria executiva, em nome de todos os devotos espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo, a gente agradece essa oportunidade. Obrigada. Obrigado. Obrigado a todos vocês que assistiram essa entrevista. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Aos pobres, velhos e crianças, alegria, fé em Deus e a esperança.